I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and ride on. Para introduzir o assunto de ações processuais, é válido a gente comentar primeiro o conceito desse assunto. Está previsto no Código do Processo Civil como instituto cabível quanto à necessidade de proteção da posse de um determinado bem, seja ele móvel ou imóvel. É importante saber qual o grau de ofensa à posse para determinar qual ação será necessária e os requisitos para ajuizar. O primeiro conceito para se elencar é o de possuidor de determinado bem e diferenciá-lo do proprietário. Segundo a teoria objetiva, adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a posse se revela na maneira como o proprietário age sobre a coisa elencada, baseando-se o elemento objetivo para que ela exista. De acordo com o Código Civil de 2002, artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns poderes inerentes à propriedade. A título de diferenciação, o proprietário é aquele que, segundo o artigo 1228 do Código Civil, tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer injustamente a possua ou detenha. Conforme o artigo 1210 do Código Civil, o possuidor tem o direito de ser mantido na posse. Aí o artigo diz, o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no esbrulho e segurando de violência inerente, se estiver justo de receio de ser molestado. Essas palavrinhas como turbação, esbrulho, dentre outros, vão ser ainda alegadas posteriormente. Meu nome é Ryan Bastos. Tipos de lesões possessórias. Turbação. A turbação é, no sentido comum, todo ato de tumultuar, perturbar, causar desordem ou promover confusão. No sentido jurídico, é todo fato injusto ou todo ato abusivo que venha a ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício. A turbação pode se manifestar por meio de diversos atos abusivos. Exemplo: a derrubada de uma cerca limítrofe, o trânsito de pessoas ou máquinas em propriedade alheia, o uso indevido de calçada ou estacionamentos privados, entre outros. A segunda lesão é o esbulho. O esbulho podemos definir como sendo um ato de terceiro que se apodere legitimamente da coisa alheia em decorrência de violência, clandestinidade e precariedade. São atos que importam na perda do direito da posse da coisa. Estes atos se caracterizam pela força bruta, pelo desconhecimento do possuidor legítimo e pelo abuso de confiança daquele que recebe a coisa com a obrigação de restituí-la e não o faz respectivamente. Emblemáticos que envolvem a violência ou clandestinidade ocorrem de maneira frequente. Exemplo: os imóveis, tipo casas de praia, chácaras, terrenos. Pelos seus titulares ou possuidores em situações eventuais de abandono ou de ausência destes, são invadidos por terceiros com um ânimo definitivo de morada. De outro modo, considerando a precariedade, podemos citar o comodato, caso em que o titular ou possuidor empresta o seu imóvel por tempo certo e não lhe é restituído. Vale ressaltar que o esbulho não está afeto tão somente à propriedade, mas também à posse. Exemplo: o locador, que teve seu imóvel locado, não lhe é permitido a retomada deste imóvel sem a anuência do locatário, ainda na vigência do contrato de locação, sob pena de cometer esbulho. A terceira lesão é a ameaça. A ameaça da posse sobre a coisa pode ser definida pela violência ou tão somente pela sua eminência. Tanto poderá visar
a obstrução da locação de pessoas ao exercício profissional, quanto promover o ingresso de pessoas em propriedades privadas. Um exemplo corriqueiramente que acontece são os atos de manifestantes de movimento sindical, os quais são os protagonistas. Olá! Foi citado anteriormente por Camila os 3 tipos de lesões diante da posse. É preciso saber que para cada tipo de lesão há um tipo de ação possessória diferente. No novo CPC há 3 tipos de ações possessórias, que são elas: reintegração de posse, que é a ação adequada para a proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda da posse, e ele está previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil. A manutenção da posse. A manutenção da posse ela é a ação adequada para a turbação, ou seja, é a ação do possuidor direto que fica impossibilitado de exercer tranquilamente a sua posse por ato de outrem, que está previsto no artigo 926 e 1210. E o interdito proibitório que ocorre quando há ameaça, ou seja, é utilizado para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse de alguém. Sou Brena e irei falar um pouquinho sobre a fungibilidade das ações possessórias e logo após sobre o procedimento necessário. Então, a propositura de uma ação possessória no lugar de outra não acarreta a invalidade do processo devido ao princípio da fungibilidade das ações possessórias. Assim, o juiz pode conceder medida diferente da postulada. Ambas as ações possessórias possuem identidade de procedimento e a utilização da via processual inadequada não acarretará a falta de interesse de agir. Deve ser ressaltado que, se, no curso da ação, o possuidor verificar que houve modificação no estado da sua posse, como, por exemplo, a ameaça transformar-se em esbulho, poderá o demandante justificar a mudança do pedido. E isso não ocorre alteração do objeto da ação, que continuará sendo a proteção possessória. Agora eu irei falar um pouquinho sobre o procedimento necessário. Nas ações possessórias intentadas dentro de ano e dia, a petição inicial deverá conter todos os requisitos, devendo especificar a posse do autor, sua duração e seu objeto, a turbação ou esbulho imputados ao réu e a data moléstia à posse. Deverá haver acumulação com os pedidos de condenação do demandado ao pagamento de indenização por perdas e danos, de cominação de pena para o caso de nova turbação ou esbulho e de condenação ao desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de sua posse. Estando devidamente instruída a petição inicial, deverá o juiz deferir, sem ouvir o réu, a medida de liminar, devendo em 5 dias o autor promover a citação do réu. Em caso contrário, designará audiência de justificação, em que apenas o autor poderá produzir provas, devendo o réu ser citado para participar da audiência. O prazo para o demandado oferecer respostas conta-se da data em que foi intimado sobre a decisão da liminar, seguindo-se, a partir daí, em ambos os casos, o procedimento ordinatório. Na contestação, o demandado poderá formular pedidos de proteção possessória e de indenização em seu favor, não havendo necessidade da propositura da reconvenção. Em relação à medida liminar, vemos que possui 2 requisitos, um de ordem temporal, sendo necessário que a posição possessária tenha sido ajuizada até 1 ano e 1 dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado esse prazo, a demanda será de força velha, não sendo aplicável o artigo 928 do CPC, não sendo possível também o deferimento dessa liminar. O segundo requisito é a probabilidade da existência do direito deduzido pelo demandante em juízo. Assim, a cognição a ser exercida para a verificação acerca do cabimento da liminar é de natureza sumária. A medida tem caráter antecipatório, mas os requisitos não se identificam com os previstos para a tutela antecipada do artigo 273 do CPC. Quanto ao cabimento da antecipação dos efeitos
da tutela nas ações possessórias de força velha há 3 correntes. Uma que sustenta o cabimento somente na hipótese prevista no artigo 273, inciso 2 do CPC, o abuso de direito de defesa, e outra que sustenta o cabimento das hipóteses previstas no inciso 1 e 2 do 273 do CPC. Sendo que, no inciso 1, em casos excepcionais, quando a situação de perigo tenha surgido após o decurso do prazo de ano e dia da tubação do esbulho, uma terceira corrente admite também a tutela antecipada sem qualquer ressalva. Deve ser ressaltado que contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida liminar, sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Isto previsto no artigo 928, parágrafo único do CPC. Em relação à natureza dúplice dos procedimentos possessórios, temos que, nos interditos possessórios de reintegração de posse e de manutenção de posse, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido de proteção possessória e de indenização em seu favor, não havendo necessidade da propositura da reconvenção. Isto posto, a estrutura dúplice do procedimento decorre de disposição de lei do artigo 922 do CPC.